Mateus, capítulo 25, no verso 14. É uma passagem bastante conhecida, e eu creio que todos vão situar aí. Diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Amém? Eu vou ler só até aqui, porque é um texto um pouco grandinho, e nós vamos trabalhar aqui sobre o texto, nós vamos discorrendo. Algo interessante, antes de nós, propriamente dito, começarmos a discorrer sobre o assunto, tem algumas notas interessantes. Às vezes nós ouvimos várias expressões, até no nosso dia a dia, e assim, a gente não sabe o significado daquilo. E a gente deduz que poderia ser tal coisa. A gente acha que é isso, e a nossa compreensão, ela fica limitada àquela compreensão, àquilo que a gente entendeu. Mas quando nós vamos e buscamos o significado das palavras, isso amplia a nossa compreensão. Então, quando às vezes alguém fala assim, deu 5 talentos para um dos servos, deu 2 talentos para outro servo, deu 1 talento para o outro, a gente pensa assim, poxa vida, tadinho daquele que ganhou só 1, né? Ele ganhou só 1 talento, tadinho. E a gente às vezes pode ter uma visão errada de que talvez fosse até uma moedinha de ouro, sabe? Deu para ele uma moedinha, aí ele pegou aquela moedinha e escondeu a moedinha, e não é bem assim. Na verdade, segundo alguns estudiosos, assim, eles dizem que 1 talento, ele correspondia a aproximadamente 35 quilos. E talento, ele não era uma cédula, talento é uma medida. Então, assim, equivalia a 35 quilos, fosse de prata ou fosse de ouro. E se fosse de prata, teria um valor monetário, e se fosse de ouro, teria outro, digamos assim. Mas, se nós fizéssemos assim uma comparação naqueles tempos ali do Novo Testamento, cada trabalhador ele ganhava cerca ali de 1 denário, que era o dia. O dia dele valia 1 denário. E se nós fizéssemos uma comparação, nós vamos ver que equivalia a aproximadamente 15 anos de trabalho de um trabalhador comum. Então, aquele servo que ganhou 1 talento, é como se o senhor dele tivesse colocado na mão dele 15 anos de trabalho. E não é pouca coisa, é muita coisa. Agora, imagina que ele ganhou 2, o que ganhou 5. Então, eles ganharam uma importância significativa. E quando nós pensamos nisso, faz sentido alguém pegar 35 quilos de ouro que fosse e escondesse isso. Porque imagina, quem é que vai ficar dando sopa, vai dar bobeira com tanta preciosidade? Não vai deixar assim, com medo de roubar. Faz sentido o medo que aquele servo teve. Mas nós vamos trabalhar sobre este assunto, e eu gostaria de dividir em 3 etapas, em 3 aspectos. A concessão, quando o Senhor ele chega e entrega para aqueles servos os seus bens. Nós vamos falar também sobre o tempo de desenvolvimento, e nós vamos falar sobre a prestação de contas. Então, nós vamos dividir aqui em 3 etapas. E nessa concessão, nós vamos ver que o Senhor ele tem nos confiado os seus bens. Deus ele tem dado a todos nós habilidades. Eu não quero aqui me ater o que exatamente seja esse talento. Mas Deus, ele tem confiado a todos nós. A palavra do Senhor fala, em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 26, diz assim, que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, outro traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para a edificação. Deus, ele deu. A Bíblia fala que, quando nós nos reunimos, todos têm. Todos têm. Então, algo que é importante nós termos consciência, que nós precisamos colocar isso em nossa mente, trazer ao coração, é que Deus ele tem confiado a todos nós.
a palavra do Senhor fala também assim, em 1 Pedro, no capítulo 4, no verso 10. Você tem o dom de falar? Então, faça-o de acordo com as palavras de Deus. Tem o dom de ajudar? Faça-o com a força que Deus dá. Assim, tudo que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele sejam a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Irmãos, olha só que interessante. Nós podemos pegar aqui alguns exemplos, né? Porque às vezes a gente pensa assim, mas o que eu recebi, será que eu recebi alguma coisa? A Bíblia está dizendo que todos nós recebemos. Todos nós recebemos. Mas talvez a gente fala assim, mas talvez o que eu recebi é tão pouquinho, não é nada. Eu acho que eu fico até meio assim acanhado, sabe? Eu não sei o que eu posso ajudar. Olha só que interessante. A gente vê lá em 2 Reis, no capítulo 5, no verso 2 e 3, diz assim, saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, e ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Talvez você pense assim, mas o que isso tem a ver com talento, com dom? Eu quero te dizer, eu quero aplicar isso na nossa vida. Aquela menina, ela estava vivendo uma situação complicada, talvez lendo assim, né? Nem parece, mas ela estava vivendo uma situação complicada, porque as tropas da Síria entraram em Israel, levaram de lá uma jovem, uma menina, sabe-se lá a idade que essa moça tinha, ela estava vivendo um momento de ser arrancada do seio da família, tudo era contrário. E Naamã, ele era um homem assim, poderoso, um homem conhecido lá na Síria. E esse homem poderia ser enxergado como um opressor, alguém assim que fez mal para ela. E ela, sabendo da dificuldade daquele homem, sabe o que ela fala? Ela aproveita uma oportunidade, ela dá só uma informação. Ela dá uma informação. Olha, se o meu Senhor estivesse lá em Israel, e ele estivesse diante do profeta, ele seria curado da lepra dele. Sabe, parece uma coisa tão boba, né? Um comentário que talvez poderia ser deixado para lá, mas aquele comentário que ela fez, uma simples informação, mudou para sempre a vida daquele homem. Aquele homem vai para Israel, ele conhece lá o profeta, na verdade ele nem chega a conhecer, né? Porque ele só dá uma palavra e fala para ele ir se lavar no Rio Jordão, e ele fica curado. Irmãos, agora se nós aplicássemos isso na nossa vida, às vezes, uma simples palavra, às vezes um testemunho tão pequeno aos nossos olhos, impacta tantas pessoas que estão ao nosso lado. E assim como Naamã ele foi limpo da lepra física, muitas pessoas ao nosso redor, elas podem ser limpas do pecado. Elas podem ser limpas de tantas moléstias que Satanás tem trazido nesse tempo em que nós temos vivido. Mas Deus, Ele quer pessoas que estejam prontamente desejosas em se manifestar, em falar algo, em agir segundo a força que Deus dá. Foi a capacidade que ela tinha, ela não podia fazer muita coisa, mas o que ela pode fazer, uma informação, ela pode ajudar aquele homem. Jesus estava ali pregando já há 3 dias com uma multidão. E sabe o que acontece? Os discípulos falam, Senhor, despede essa multidão porque, assim, eles estão com fome e tal. Ele já fala assim, não, olha, não vou despedir eles assim não, porque, na verdade, eu tenho misericórdia deles. O que vocês têm aí entre vocês? Eles falam, Senhor, precisava aqui de muito dinheiro para poder alimentar esse povo todo. Um rapazinho lá no meio deles tinha 5 pães e 2 peixinhos. Foi a contribuição que ele deu. Foi algo tão pequeno, mas isso, quando veio parar na mão de Jesus, isso foi algo significativo, que não apenas abençoou todos que estavam ali, ainda sobrejou ainda. Talvez a gente pense, poxa vida, a minha participação é tão pequena, eu estou no meio da multidão aqui, ninguém nem está me vendo. Nos relata o nome daquele rapaz, mas a participação dele está registrada na palavra de Deus. Consegue entender? Que às vezes atos tão pequenos,
eles podem se destacar, eles podem ser a causa que vai levar muitas pessoas a serem abençoadas. Aleluias. Raabe, hospitalidade. A Raabe, se fosse olhar, era para ela ter sido exterminada junto com todo mundo ali, quando o povo entrou em Jericó. Mas um ato daquela mulher mudou completamente, tanto a história dela, como da sua família, a ponto dela ser contada na genealogia de Jesus. Olha para vocês verem, um simples ato, irmãos, um momento que você se deixa ajudar, servir no reino de Deus, isso muda tanto a nossa vida, como também muda a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Algo interessante também, nós falando aqui sobre o desenvolvimento. É interessante nós olharmos que o Senhor, Ele não dá os talentos e logo em seguida Ele já pede o retorno, Ele já pede os talentos. Ele não deixa hoje, no domingo, e na terça-feira Ele pede o retorno. Não, é dado um tempo de desenvolvimento. Ele parte para uma terra distante e passam-se muito tempo, muitos dias. Não é algo assim que eles foram pegos, sabe? Nossa, não teve tempo, eu não tive tempo. Não, não foi isso. Eles tiveram tempo. Eu quero dizer que Deus também, Ele tem dado tempo. Muitas das vezes a gente comemora os nossos aniversários, né? Mais um ano de vida. Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Mas você já se perguntou, ou já parou para pensar, que cada ciclo desse que se completa é mais um tempo, é mais uma oportunidade que Deus tem concedido para que tanto eu quanto vocês, nós possamos multiplicar o dom, o talento, aquilo que Deus colocou na nossa vida? O que nós temos feito com aquilo que Deus confiou a nós? Nós temos enterrado, temos achado que é pouquinho, temos nos visto de modo assim, não sou capaz. O que temos feito com aquilo que o Senhor tem confiado a nós? Isso é uma pergunta importante. E nós podemos nos lembrar daquela parábola que Jesus conta, onde ele diz assim que o Senhor, ele queria arrancar uma árvore que não estava dando fruto. E o agricultor vem e fala, não, dê mais um tempo. Dê mais um tempo, eu vou trabalhar aqui ao redor dela, eu vou adubar, eu vou preparar melhor essa terra aqui. Dê mais um ano, dê mais um tempo. E quantas das vezes nós temos tido mais um ano de vida e a gente acha que é só para realizar os nossos planos, nossos projetos? Não. Eu gosto demais de um texto de Romanos, no capítulo 1, no verso 6, que fala assim, né? Dentre os quais todos vós fostes chamados para serdes de Jesus Cristo. Irmãos, eu quero dizer para vocês que nós fomos chamados para sermos de Jesus Cristo. Quer comamos, quer bebamos, quer façais qualquer outra coisa, o façais para a glória de Deus. O Senhor, Ele não nos proíbe de que nós tenhamos planos e projetos, mas eu quero dizer para vocês que tudo que nós fazemos deve estar apontado para o Senhor das nossas vidas. A Ele honra, glória para todo sempre. Ele é digno da nossa vida. Ele é digno de tudo. E eu quero dizer para vocês, queridos, que quando nós olhamos ali em Apocalipse, no capítulo 2, em diante, né, capítulo 2 e capítulo 3, vai se falar das igrejas da Ásia. E nós vamos ver que o Senhor, Ele passeia pela igreja e diz assim, que Ele conhece a perseverança e o zelo, Ele conhece a tribulação, Ele conhece a obra, o amor, Ele conhece a pobreza e a riqueza, Ele conhece o contexto em que nós estamos inseridos, Ele sabe o contexto que você está inserido, Ele sabe. Poxa, mas aqui no meu bairro, mas aqui é onde eu estou, lá na minha faculdade, Ele sabe. A Bíblia fala assim que o Senhor, né, falando ali para João escrever, diz assim que eu sei que aonde você habita está aí o trono de Satanás. Ele sabia o contexto que a igreja estava inserido. Ele sabe tudo. Ele conhece a fidelidade e a fé, a apatia e o fervor. Ele conhece a fraqueza e a força. Ele conhece o estado e condição em que nós estamos. Ele conhece os bons e Ele também conhece os maus.
Deus, Ele passeia, o Senhor Jesus, Ele passeia no nosso meio. E Ele conhece a cada um de nós. E eu quero dizer, queridos, que Ele não vai aceitar desculpas, por mais que pareçam como se fossem justas. Não é? Ele não vai aceitar. Ele não vai aceitar com aparência de temor, de respeito e de zelo. Não é? Porque aquele servo, quando falou assim, olha, eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo de perder essa preciosidade. Isso não é meu. Eu entendo. Isso é seu. Né? E quantas pessoas que falam assim, não, pregar o evangelho, isso aí é para esses irmãos, né, que sabem mais da Bíblia. Isso é para o pastor. Né? Ah, não, tem uns irmãos que têm mais graça. Irmãos, pregar o evangelho é para todos nós. Se não for, às vezes, com tanta eloquência de palavras, que seja através da nossa vida, que os nossos atos, que todo o nosso ser possa ser uma carta lida diante dos homens que apresentem a Cristo. Em nome de Jesus, que seja assim a nossa vida. Aleluias. E algo interessante é que assim, irmãos, não é uma vida de muita atividade que vai nos fazer, assim, justificados diante de Deus. Não é porque eu trabalhei muito que eu vou ser justificado. Não é. Todos nós sabemos que fomos justificados pelo precioso sangue de Jesus. Fomos comprados por Jesus Cristo, pertencemos a Ele. Não foi por obra de justiça nossa, não. Foi por obra de justiça dEle, exclusivamente dEle. Mas eu quero dizer, queridos, que todos aqueles que foram justificados por Jesus, eles têm um senso de constrangimento. Eles se sentem assim debaixo de um amor, de um peso de amor, se pode assim dizer, que eles se sentem constrangidos a servirem ao Senhor com lealdade, com amor, com entrega, com rendição, porque eles reconhecem o estado de onde eles foram arrancados e onde eles foram colocados, e isso faz com que o amor de Cristo nos constranja de tal forma que nós não queiramos mais viver para nós mesmos, mas vivamos por causa e por amor a Jesus. Que seja assim a nossa vida, que a nossa vida seja uma expressão de adoração e de louvor a Ele, de gratidão. Queridos, nunca poderemos pagar aquilo que Ele fez por nós, jamais. Isso é fora de cogitação, não tem jeito. Mas nós podemos ter um coração grato para todo sempre, servindo e amando e dedicando a nossa vida exclusivamente a Ele. Que o Senhor faça isso conosco, que Ele nos ajude. Queridos, há também aqui uma possibilidade de nós fazermos um paralelo entre a parábola das 10 virgens e essa parábola dos talentos. Na parábola das 10 virgens, nós percebemos que há uma ação do Espírito Santo, uma ação de Deus, algo que vem da parte de Deus, naquelas virgens, e que faz com que elas desejem ardentemente a chegada do noivo. E sobre isso, Marcos Moraes fala muito bem. Agora, algo que também a gente percebe aqui, é que na parábola dos talentos, nós vemos que há uma responsabilidade nossa. Se na parábola das 10 virgens, há uma atuação de Deus que nos faz desejar o noivo, na parábola dos talentos, há uma responsabilidade nossa em aguardar o nosso Senhor trabalhando aquilo que nos foi confiado. E em nenhuma das parábolas a espera é passiva, a espera é no estacionamento. Em ambas as parábolas, a espera há uma ação, há um movimento de manter as lâmpadas acesas, de manter os talentos se multiplicando, mas ninguém fica parado. Quem fica parado é desqualificado, seja as nécias que não correm atrás desse azeite, não vão comprar, não procuram buscar esse azeite, ou seja, aquele que enterra o seu talento. Mas quem fica parado é desqualificado. Nós não podemos ficar parados. Nós não podemos negligenciar
o dom, aquilo que Deus confiou a cada um de nós. Aleluias. Há uma responsabilidade. No nosso retiro de setor, o Ricardo ele compartilhou algo assim que me marcou e eu fiquei muito alegre, animado. Eu não sei se eu vou conseguir reproduzir na íntegra, mas ele diz assim: eu atraio sobre mim a responsabilidade daquilo que o Senhor confiou a mim para fazer. E eu creio, né, que ele tenha parafraseado, retirado essa meditação daquele texto que diz assim, olha, o que vier à tua mão para fazer, faça conforme a tua força. Irmãos, é para fazer além das suas forças? Hein? Não, ele não pede para além, ele fala, o que vier à tua mão, faça conforme a tua força. Então, queridos, aquilo que o Senhor tem confiado a você para fazer, aquilo que está no teu coração, que o Senhor tem te levado a pensar, a sentir, a desejar, faça. Faça conforme a força que Ele te dá. Faça conforme a capacidade que Ele te dá. Nós podemos perceber que aquele servo que trabalhou 5 e virou 10, no final, pega o talento daquele que foi negligente e dá a ele. Então, assim, ele passa a ter mais. E assim vai sendo na nossa caminhada. O Senhor ele vai confiando. Ele deu a cada um segundo a sua capacidade. Deus ele não colocou nada em cada um de nós que vai para além daquilo que nós consigamos administrar. Aleluias. Na prestação de contas, a gente poderia tirar aqui algumas lições, mas eu quero ir lembrando de algumas coisas e finalizando já. Algo interessante que eu percebo, irmãos, fazendo algumas aplicações, é que o estado em que nós entramos pela porta do reino de Deus não é o mesmo estado em que nós devemos chegar no final para alcançar o alvo. Nós podemos ver que aqueles servos, eles receberam uma medida e havia uma expectativa no seu Senhor de que eles pudessem trabalhar aquilo que lhes foi confiado. Da mesma forma, de mesma sorte, Deus também, Ele tem uma expectativa em nós, que nós possamos trabalhar aquilo que nos foi confiado. Nós vamos ver aqui, em Hebreus, vai dizer assim, que o alimento sólido, ele é para os adultos, para aqueles cujo as faculdades são exercitadas lendo aqui o texto, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não apenas o bem, mas também o mal. Vamos pegar esse texto e dar uma olhadinha nele? O alimento sólido é para os adultos. Quem é criança ainda não chegou o quê? Na maturidade. A maturidade faz com que nós possamos o quê? Nos alimentar de algo mais consistente, de alimento sólido. É ou não é verdade? Mas como que faz para a gente crescer, para a gente se tornar maduro? O texto está respondendo. Quem são os maduros? São aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas. Você quer se tornar alguém maduro? Você quer se tornar alguém que vai crescendo, que cresce o crescimento que a Bíblia fala que nós devemos chegar? Pratica. Jesus ele faz uma comparação bem interessante, que ele fala que o reino de Deus é semelhante a 2 homens, né, que constrói. Um constrói na areia, outro constrói o quê? Na rocha. E a diferença entre eles, no final das contas, é o quê? É um que ouve e não faz nada. O outro ouve e pratica. Tudo aquilo que nós temos ouvido, precisamos praticar, aplicar. Em Filipenses, capítulo 3, no verso 16, vai dizer assim, e olha que está falando sobre crescimento. Vai dizer assim, olha, não que eu tenha alcançado, isso um pouquinho antes, vai dizer, não que eu tenha alcançado, ou que seja já maduro, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, certo? E aí, lá no finalzinho desse trecho, ele vai dizer assim, olha, todos nós
devemos permanecer, devemos andar naquilo que já fomos inteirados. Talvez a gente ainda não conseguiu receber toda aquela compreensão, mas aquilo que você já entendeu, aquilo que você já compreendeu, é uma obrigação minha, é uma obrigação sua, andar nessa revelação que o Senhor te deu. É uma obrigação minha andar nessa revelação que Deus já me deu. Nós precisamos permanecer nisso. Vamos fazer um exemplozinho rapidinho. Uma criancinha de 2, 3 aninhos, se ela conversar, é compreensível, não é? Mas se eu chegar aqui na frente e começar a fazer isso, vocês vão rir de mim, porque não se espera isso de alguém que esteja no tempo em que eu estou hoje. Não é admissível. E às vezes a gente fica se comparando uns com os outros. A gente fica assim, mas fulano não faz nada, mas fulano é meio assim. Mas tem gente, né? Não, irmãos. Cada um de nós temos que estar vivendo exatamente aquilo e o tempo que Deus tem nos colocado. Se Deus tem nos dado maturidade, nós temos que andar nessa maturidade e procurar alcançar ainda mais. E eu te pergunto, o quanto nós podemos crescer? Até onde nós devemos crescer? Talvez alguém diga assim, mas já tem um tempão que eu estou na igreja, eu acho que onde eu cheguei aqui, eu já consigo entender, eu já decorei, né, catequese 1, a 2, eu estou legal. Irmãos, a Bíblia fala assim, que quem estabeleceu o tamanho, o limite, foi o próprio Deus. A Bíblia fala assim, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à estatura, à medida da plenitude de Cristo. Irmãos, alguém aqui já chegou nesse tamanho? Irmãos, não crescer é antinatural. Crescer é natural. Quando nós nos limitamos e ficamos aqui naquela mesma, e a gente não procura progredir, isso traz um atrapalho, um atraso para a nossa vida. Isso também acaba atrapalhando até o próprio andamento da obra de Deus. Há uma necessidade que nós possamos nos envolver de fato com o reino de Deus, que nós possamos viver o reino de Deus, transpirar o reino de Deus. Há uma necessidade disso. O Senhor tem uma expectativa que nós possamos crescer, que cada vez vocês possam progredir cada vez mais, é o que diz a palavra de Deus. E é interessante quando nós olhamos lá, se não me engano, segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, eu acho tão legal, porque fala assim que uma das primeiras coisas que a gente recebe é a fé. E diz assim, associai a fé com a virtude com o conhecimento. E é interessante, porque quando a gente olha lá, a gente vai ver assim, olha, que a fé é a primeira coisa que a gente recebe. Às vezes a gente não entende nada, tem pouco de Bíblia, não tem nada. Mas a gente recebeu fé, a gente creu, batizou, foi colocado em Cristo e está, né, cheio de ânimo. Só que a gente é cru de palavra. Mas aí, a Bíblia fala assim, para que a gente possa associar com o conhecimento, com o poder. Né? Poder fala sobre capacidade de realização. E aí, às vezes a pessoa quer fazer muita coisa, mas ela está desorientada. Ela quer fazer, mas ela não sabe para onde que vai. Então ela tem que associar com o conhecimento, porque o conhecimento vai dar direção. E depois leiam, por favor, esse texto, ele vai falando sobre uma progressão. O tempo todo a Bíblia fala sobre crescimento, progressão, de avanço, de irmos além, de não ficarmos parados, de não ficarmos ali na mesma, mas para a gente avançar. Deus quer que nós possamos avançar. Deus tem expectativa que nós possamos avançar. E Ele não está nem um pouquinho assim, né? Não, Ele fala assim, olha, a medida que eu quero que vocês cheguem é a medida de Cristo. Essa é a medida de Deus para nós. Jesus é o nosso modelo, é o nosso exemplo. Ele veio para nos dar o exemplo. Vamos nos envolver, irmãos. Aleluias. E outra coisa interessante é o seguinte, é que o nosso crescimento, ele não está necessariamente relacionado, às vezes, um com o outro. Como assim? É porque, você presta atenção, que embora haviam vários servos, a prestação de conta ela era individual. Então, assim, não tem como a gente
ficar achando que o outro fazer, isso vai me elevar. Não. Para eu crescer, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que me desenvolver. Vamos fazer um exemplozinho aqui. Tem como a gente ir para a academia, treinar só braço e achar que a perna vai ficar forte também? Hein? Pois é. Não tem como a gente trabalhar o braço achando que a perna vai ficar forte. Não tem como trabalhar só as pernas achando que os braços vão ficar fortes. Tem que trabalhar uniformemente. E cada membro, ele requer um tipo de incentivo, de esforço, e precisa-se ter essa percepção. Assim também, queridos, Deus tem uma expectativa que todos nós possamos trabalhar. Porque se todos nós trabalharmos assim, o que vai acontecer? O corpo, ele vai ser um corpo saudável. Todo o corpo vai ser saudável. O corpo de Cristo, ele vai crescer uniforme. Aí vai se cumprir a palavra dizendo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Tem uma frase de A.W. Tozer que diz assim, a saúde da igreja é diretamente proporcional à saúde de cada indivíduo cristão. Você quer fazer parte de uma igreja forte e poderosa em Deus? Seja um cristão poderoso em Deus. Seja um cristão vitorioso em Deus. Se cada um de nós formos um cristão vitorioso, um cristão de oração, um cristão de palavra, um cristão que prega o evangelho, um cristão que se doa e que se entrega ao reino de Deus, teremos uma igreja que será uma igreja de servos, uma igreja de pessoas vitoriosas, uma igreja de pessoas de oração, uma igreja que proclama o evangelho, mas depende de cada um de nós. Deus tem essa expectativa. Aleluias.